Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí, vídeo novo. Suicida, prostituto suicida. Isso é um tema que eu quero desenvolver hoje. Estava batendo um papo aí com a minha filha Priscila e nós estamos falando a respeito de tantos suicídios de pastores que têm acontecido por aí. Eu creio que tudo isso começa lá no nascer da igreja. Na verdade, quando Jesus fundou a igreja, ela foi fundada e durante 300 anos ela existiu sem templos, sem paramentos sacerdotais, sem clericalismo, sem a estrutura de igreja que nós temos hoje, que veio tudo do paganismo. Vocês sabem que quando Constantino se converteu, tudo que era pagão veio para dentro da igreja, né? Inclusive os templos, os paramentos sacerdotais, as liturgias, coral e tudo mais. Foram muitas práticas que foram adotadas do paganismo. O que acontece é que dentre essas adoções também se adotou uma nova dinâmica de vida para a igreja e seus líderes. A partir do momento da igreja institucionalizada, a ênfase começou a cair em cima dos pastores, dos líderes, principalmente do pastor. Ou seja, as coisas começaram a fazer uma cobrança avassaladora sobre a vida do pastor. Ou seja, o pastor tinha que fazer tudo, o pastor é responsável por tudo. Se o pastor não está numa reunião, por que o pastor não veio? O pastor tem que estar envolvido na oração, tem que estar envolvido no círculo das irmãs, círculo de oração, ele tem que estar envolvido nas visitas, ele tem que ir nos hospitais, ele tem que ir na prisão, o pastor tem que pregar, o pastor também tem que fazer parte do mutirão, tem que limpar, lavar, esfregar, pintar, e aí começa a haver uma cobrança exacerbada sobre a vida do pastor, e o pastor, por sua vez, transfere isso para os seus membros. Não é verdade? Ou seja, os membros que são líderes, estão mais próximos, começam a ter sua vida engolida pelas necessidades da instituição. A igreja começa a deixar de ser um organismo e começa a se tornar uma organização. Porque num organismo, ele serve para servir as pessoas. Na organização, as pessoas servem à organização. Então, deixa de ser uma igreja para ser uma empresa. E esse modelo que vem sendo adotado durante anos vem colocando um peso absurdo sobre a vida dos pastores. Um peso muito grande e os pastores cobrando as ovelhas. Ou seja, as pessoas têm uma casa de praia, têm uma casa de campo, mas não conseguem ir à igreja, porque são atividades uma em cima da outra. E isso faz com que o quê? A família não seja observada, porque a igreja começa a ganhar todo o tempo que a família deveria ter junto. Eu não estou falando, nem estou contra aqui ao que a igreja chegou e como chegou até hoje. Graças a Deus a igreja existiu até hoje como era, mas eu creio que uma igreja reformada sempre reformando. Aqui está uma reflexão para que nós pensemos, para que nós avaliemos melhor a situação, para que tenhamos uma igreja mais perto daquilo que Jesus nos deixou. Porque essa igreja atual, e olha, são 28 anos de ministério em frente de uma instituição e mais alguns anos fora de uma instituição, eu venho falando com propriedade a respeito do que eu tenho visto, o quanto peso eu carregava. Na verdade, eu cheguei ao ponto de não ser pastor, ser um administrador, porque a maioria do meu tempo eu gastava administrando a igreja do que cuidando de pessoas. E isso começou a se tornar um peso. E quando começa a se tornar um peso, foge daquilo que Jesus sempre nos disse. O que ele nos disse lá em Mateus 11, 28 a 30? Que o fardo dele é leve, o jugo não existe. E o que acontece? O ministério começa a ter um jugo. O pastor começa a ter que ir pregar querendo ou não. Estando bem ou não estando bem, ele tem que pregar, ele tem que falar, ele tem que fazer, ele tem que executar, e aquilo começa a se tornar um peso, né? Ele tem uma folga por semana e a folga normalmente é na segunda-feira, sendo que a família dele toda está trabalhando, os filhos estão na escola, e ele não consegue ter um tempo adequado com a sua família na segunda-feira, mesmo porque a maioria das coisas estão fechadas, restaurantes, salão e etc, etc. Então, o que acontece é que aquela folga começa a se tornar uma folga inoperante, que não gera, que não traz aquilo que o pastor e a família dele precisa realmente. E isso vai trazendo o quê? Isso vai trazendo cansaço, desgaste, tristeza. Aí vem as traições por causa do poder, porque as pessoas querem o poder, as pessoas querem aquilo que o outro tem, e o pastor acaba sendo alvo de traições, de ingratidão, muita ingratidão, cobranças sem medida, e isso vai trazendo a tristeza. Isso é um processo de desgaste, um processo de cansaço, e o pastor cada dia vai ficando mais abatido. E a falta de gratidão, a falta de reconhecimento, de amor ao pastor, entendendo o pastor e entendendo que ele é um ser humano,
humano, que ele falha, que ele erra, né? E isso vai trazendo mais peso sobre ele ainda. E isso desencadeia muitas vezes numa depressão. Porque o pastor deu tanto tempo à igreja, tanto tempo à instituição, que ele não tem tempo com a sua família, um tempo de qualidade como ele deveria ter com a sua esposa. Tem pastores que batem no peito e falam, 30 anos que eu não tiro férias, como se isso fosse uma medalha. Na verdade, isso é um pecado, né? Ele deveria ter tempo para descansar. Até o próprio Deus descansou no 7º dia. E o pastor muitas vezes acha que o descanso não é necessário. Isso vai se somando e leva o pastor a um peso que ele começa a não aguentar carregar sozinho. Começa a entrar em depressão, começa a entrar em desequilíbrio, e isso vai levando o quê? Vai levando o pastor cada vez mais se interiorizando, se embotando, se sentindo incapaz, se sentindo que realmente não é para ele o ministério, e os problemas criados vão se multiplicando, e isso vai trazendo cada vez mais tristeza ao coração do pastor. Eu me lembro sempre de Efésios 5, 25. Quando Paulo diz em Efésios, né? Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, amar a igreja é um papel de Jesus. Se dar pela igreja e morrer por ela foi um papel de Jesus, não é do pastor. Mas muitos pastores estão querendo adulterar com a igreja. Ou seja, eles pegam o tempo que eles deveriam dar às suas famílias, o tempo que ele deveria amar a sua esposa, o tempo que ele deveria dedicar à sua família, e começa a dar para a igreja, começa a trair a sua família com a igreja, ele começa a se prostituir com a igreja, se envolvendo tanto com os afazeres da igreja que esquece sua família e filhos. Muitos pastores têm os seus filhos totalmente desviados, ou seus filhos estão machucados, tristes, porque a igreja tirou os seus pais deles. Eles não puderam ter um relacionamento normal pai e filho, porque a igreja sempre tinha prioridade na vida destes pastores. E isso leva o quê? Isso leva a uma prostituição. O pastor prostituto acaba se suicidando. Tal é o peso que ele carrega. Então o que nós precisamos fazer? Aliviar a barra dos pastores, para que os pastores tenham um ministério alegre, para que os pastores tenham um ministério não como jugo, não como um peso, né? Mas um ministério de alegria, um ministério em que ele possa sentir-se bem, em que ele faça aquilo não por uma obrigação, mas que ele faça aquilo com prazer. E quando ele não quiser, que ele não puder, outra pessoa esteja lá ajudando, apoiando, para que ele possa ter uma vida normal, para que ele possa não estar cheio de tantos problemas. E a compreensão que ele é só um ser humano, ele não é um super-homem, ele é um ser humano que precisa de cuidados, que precisa de ajuda e que precisa de compreensão. Espero que vocês que estão me ouvindo tenham a sensibilidade de entender. Se você tem um pastor, ele nunca precisou de você como ele precisa nos dias de hoje. De amor, de compreensão, de carinho, de cuidado, de entender que ele é só um ser humano que está tentando servir ao Senhor da melhor maneira possível. Ok? Não esquece aí de dar um joinha aí no nosso canal, ou o sininho para receber os novos vídeos. E nós vamos nesse ano aí trazer uma série de vídeos que vocês vão estar recebendo aí as notificações se vocês apertarem o sininho. Foi um prazer falar com vocês, e não esqueça, não deixe que seu pastor se torne um prostituta suicida.